Então, vamos começar o nosso dia de hoje. A nossa primeira aula vai ser com o CIEE. E para apresentar a equipe do CIEE, uma salva de palmas para Itamar Amaral, que é assistente social da região serrana. Boa tarde, né? Eu sou assistente social aqui da região serrana, né? Também fico lotada aqui na unidade Nova Friburgo. Hoje o CIE vai apresentar um pouco sobre a lei da aprendizagem, o nosso programa, o programa Aprendiz Legal. Eu quero convidar aqui o supervisor regional, Jorge Tavares, assistente de desenvolvimento profissional, Lohane Canto. Também quero mencionar a presença da nossa outra assistente profissional, Jaqueline Guimarães, e a nossa consultora, Débora Bianchini. Eles vão apresentar para vocês um pouco da instituição e do programa Aprendiz Legal. Bom dia a todos, boa tarde, né? Meu nome é Jorge Tavares, né? Eu sou supervisor da região serrana do Centro de Integração Empresa-Escola. Estamos aí aqui na região serrana. Vou começar contando um pouquinho a história do CIE, né? O CIE completou agora, no dia 1º de outubro, 55 anos de atuação no estado do Rio de Janeiro, né? Começamos em 1964, com a ação de 2 empresários de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, que tinham filhos, né, e precisavam dar experiência a seus filhos. Porém, nenhum queria que o filho trabalhasse com ele próprio, né? Então, resolveram fazer uma troca, né? Cada um mandou o filho para a empresa do outro, né? E assim nasceu o CIE no estado do Rio de Janeiro. Uma instituição, né, que movimenta uma grande quantidade de jovens, né, faz a inserção, acompanhamento, né, trabalho com as famílias, né, uma instituição que realmente está do lado do jovem desde o seu início. Para falar um pouquinho do CIE, né, nós estamos numa instituição não governamental, né? E o nosso papel é justamente estar ao lado dos jovens desde o seu início nos bancos escolares, né? É ajudá-los na inserção, é auxiliá-los na melhor maneira possível de entrar no mercado de trabalho, principalmente agora com a aprendizagem, né? Onde nós temos esses jovens que estão aqui de camisa cinza, né? Eles já estão fazendo a parte prática dentro das empresas, né? Porém, tem a parte teórica e de acompanhamento da nossa equipe pedagógica. Então, fica muito mais fácil entender o mundo do trabalho. Esse é um dos papéis do CIE. Pode passar? Como eu falei, nós completamos aí 55 anos, né? Nós temos aí, a nível Brasil, né, mais de 200 mil jovens estagiários, né? Mais de 100 mil jovens aprendizes. Nós começamos aqui na região serrana há 35 anos atrás, com a primeira unidade sendo criada em Petrópolis. Logo, 10 anos depois, foi criada a segunda aqui em Nova Friburgo. Nós iniciamos aqui na região serrana com 40 vagas de estágio, 48, se eu não me engano, vagas de estágio, que era para jovens no Banco do Brasil, Caixa Econômica e do antigo Banerj, né? Isso lá em 1984, quando nós iniciamos, né? E hoje, pelas minhas contas, nós temos mais de 5 mil jovens através do CIE, ou já dentro das empresas, né? Ou se preparando através de programas como Jovem Alerta e o Programa de Desenvolvimento de Pessoas. Então, nós temos mais de 5 mil jovens em atividades, né, para inserção no mundo do trabalho, né? A nossa missão é desenvolver e oferecer, né, à comunidade ações de capacitação profissional aos jovens, visando a sua integração ao mundo do trabalho,
atuando em cooperação com instituição de ensino, empresas, com pioneirismo e responsabilidade social, né? Nosso trabalho é dar o melhor que a instituição possa a esses jovens que lá frequentam, que lá estão, né? Eles chegam, normalmente, né, muitos jovens, normalmente ainda, às vezes, até no ensino fundamental, muitos no ensino médio, e ali eles têm a primeira experiência dele, ou num curso ensinando como se faz um currículo, né, ou como se participa de um processo seletivo, como se comporta numa entrevista de emprego, ou na maneira de como eu devo falar, como que eu devo tratar uma pessoa dentro de uma instituição, né? E não é só isso, né? O CEA também prepara esse jovem também para uma vida de cidadão, né? A nossa ideia, nós trabalhamos vários fatores. Nós queremos jovens, né, participantes e responsáveis. Isso nós trabalhamos e trabalhamos profundamente em cada jovem desse. Vou falar um pouquinho do programa Aprendiz Legal, que eu mais vim falar sobre a legislação, como é que funciona, né? É uma parceria nossa com a Fundação Roberto Marinho, né? Nós estamos nessa parceria desde 2006, né? Hoje nós temos em aprendizagem na região serrana mais de 1.500 jovens aprendizes, né? Aqui em Friburgo são quantos, Lorraine? São 280 jovens, né, que vocês devem ver passando na cidade com essa camisa verde, né? Eles são jovens aprendizes, uma parceria do CE com a Fundação Roberto Marinho, né? E calcada em cima da Lei 10.097, que se chama a Lei da Aprendizagem. De acordo com a instrução normativa mais recente, de 25 de julho de 2018, conforme determina o artigo 429 da CLT, né, qualquer estabelecimento, né, são obrigados a contratar e matricular jovens aprendizes, acima de 7. Né? No Ministério do Trabalho, toda instituição, toda empresa, né, ou instituição que tenha mais de 7 funcionários, ele é obrigado, por lei, contratar um jovem aprendiz. Aí o Ministério do Trabalho vai lá, faz os cálculos, fiscaliza, né? E então, é assim que inicia o jovem no mundo do trabalho, com a ação do Ministério do Trabalho, né? O contrato de trabalho do jovem aprendiz é um contrato por prazo determinado, né, que pode chegar até a 2 anos. Né? E, nesse contrato, ele tem uma carga horária estabelecida, né, que é estabelecida para o jovem, porque há interesse também que ele não só trabalhe, que ele estude também, que ele prossiga. Então, nós temos aí o jovem que normalmente faz 4 horas por dia, ou 6, né? E não pode fazer hora extra, não tem compensação, é aquilo ali, é por dia. Ele frequenta 4 dias dentro da empresa e 1 dia de capacitação dentro do CIE. Dentro do CIE, ele tem alguns cursos, que as meninas vão falar depois, que eles podem participar. Né? Depois nós vamos ter depoimentos, vamos ter alguns jovens falarão para vocês terem uma ideia melhor como é que funciona. A idade máxima para inserção do programa do jovem aprendiz é de 24 anos. Isso é uma coisa que a gente tem que... Bem, na verdade, a lei, né, ela dá prioridade ao jovem de 14 a 18 anos. A prioridade é deles, né, a ser inseridos no mercado de trabalho. Mas pode, mas falam até 24. De 18 a 24 anos, são aqueles jovens que vão ser inseridos, ou porque a empresa oferece periculosidade, ou é insalubre. Aí o menor de idade não pode participar. Aí entra o adolescente. Né? Por isso que, antigamente, a gente falava menor aprendiz, e hoje nós falamos jovem aprendiz. O contrato de aprendizagem, né, ele deve ser pactuado por escrito por prazo determinado, com registro e anotação na carteira de trabalho. Então, ele tem todos os direitos trabalhistas, com exceção ao recolhimento do fundo de garantia, né, que passa a ser 2%.
né? A matrícula de frequência do aprendiz na escola é obrigatória. Ele não pode ser aprendiz e não estudar, a não ser que ele já tenha se formado no ensino médio, né? Não existe essa possibilidade. O programa de aprendizagem é para justamente dar oportunidade desse jovem prosseguir, sempre prosseguir, e não parar de estudar nunca, de preferência. Porque se ele atentar por tudo que nós falamos dentro da capacitação, eles não vão parar de estudar nunca. O programa de aprendizagem é desenvolvido em conformidade com a regulamentação do Ministério do Trabalho. Todo curso, né, de aprendizagem é registrado no Ministério do Trabalho e aprovado pelo Ministério do Trabalho. Inclusive, tem que ser renovado de 2 em 2 anos, nós temos que ir lá renovar aquele curso, né? Então, assim, não pode ser qualquer curso. A gente vê muito em cidades, ultimamente eu tenho visto, né, muitas empresas que chegam numa cidade, ninguém sabe de onde veio, de onde foi, anunciam aí vagas de aprendizes, anunciam não sei o quê, um monte de coisa, aí cobra R$20 aqui, depois mais 80 do jovem, do pai, aí o pai vai no CE, mas eu não cobro. Gente, não tem nada a ver com o CE. Normalmente são pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado quando quer cobrar alguma coisa do jovem. A aprendizagem não é paga, em hipótese nenhuma, nem o curso, nem nada. Então, quando você ouvir dizer que alguma instituição está cobrando por isso, desconfie. Desconfie, porque, normalmente, eles aparecem e somem da mesma forma. O contrato de aprendizagem poderá ser firmado até por 2 anos, com correspondência obrigatória ao programa constante no Programa Nacional de Aprendizagem, que deverá ser indicado. Então, isso é um contrato, gente, é um contrato. Além da carteira assinada, é feito um contrato de aprendizagem, né? O jovem é matriculado num curso de aprendizagem, onde, no final, ele receberá o seu certificado, terá a sua formatura, né? Então, assim, é algo mais. A intenção do programa de aprendizagem é formar esse jovem para o mundo do trabalho, da melhor maneira possível, né? Para que a gente não tenha perda desse jovem. Eu fui numa empresa, eu participei do coisa, mas aí a empresa, olha, ele não é muito bom aqui, não, ele não coisa. Aí entra a ação do CIE. Por que ele não é bom, né? Vamos mudar, vamos trocar, vamos conversar com o jovem, chama a família, né? Porque a participação da família é importante, muito importante. Todo jovem que tem a família ativa, né, orientando esse jovem vai muito mais facilidade para frente. Então, assim, é muito importante a participação também na família. Então, nós chamamos a família, chamamos a empresa, aí troca daqui, troca dali, e aí a gente, na maioria das vezes, 80%, quase 90% de chance, não há o desligamento do jovem, o jovem continua no curso, e muitas vezes, no final, ainda é contratado dentro da empresa. E por quê? Porque é a dificuldade natural do menino. Às vezes, são meninos de 14, 15, 16 anos, né, que, pela primeira vez, está entrando num ambiente, né, totalmente diferente, até meio, né, como que eu posso dizer, meio diferente mesmo para ele. Ele não consegue, né, aquela maneira de falar mais respeitosamente, aquela maneira de falar mais baixinho, mais tranquilo, e para a juventude, às vezes, é difícil. A gente precisa adaptar esse jovem para isso, né? E eu tenho certeza que a maioria, depois de algum tempo de trabalho, de atividade dentro do programa de aprendizagem, ele sai totalmente diferente. Da conclusão do trabalho, o término do contrato de aprendizagem, ele pode se dar na conclusão do contrato. Na conclusão do contrato, dá o tempo que está determinado ali na matrícula, no contrato de aprendizagem, né? Ele termina, né? A empresa pode efetivá-lo ou não. Hoje nós temos aí aí em torno de 75%, 70% a 75%, depois que esse jovem termina o programa de aprendizagem, normalmente ele fica na empresa. E, quando não fica, ele se coloca em outro. Isso nós acompanhamos muito, né? A pedido do aprendiz, o aprendiz pode pedir, pode desistir, logicamente, né? A antecipação por desempenho insuficiente,
depois de todas aquelas tentativas, tentando com o jovem, tentando com a empresa, né? Mas o jovem é resistente, muitas vezes ele diz assim, mas não é isso que eu quero, não é a atividade que eu quero, eu gostaria de fazer elétrica, aí não tem jeito, aí, no final, mas é uma percentual muito pequeno de jovens que são desligados por essa questão de desempenho insuficiente. Falta disciplinar grave, já aconteceu aqui alguma vez? Não, né? Não, eu acho que não. É difícil acontecer, né? As pessoas até perguntam muito para mim, né? Ah, mas o jovem hoje é difícil. Olha, nós temos, assim, grata surpresa dentro do programa de aprendizagem. Nossas turmas de aprendizagem, às vezes, aí com 25, 30 jovens, eles são muito disciplinados, são muito respeitadores. Eu não tenho nenhuma notícia dessas meninas um dia que o jovem desrespeitou uma educadora dentro da sala de aula. Porém, a gente sabe também, porque isso tem a ver com o trabalho, né? Desde o primeiro dia, eles entendem que eles não estão ali numa sala, eles estão ali no momento de trabalho, né? E qualquer tipo desse tipo de problema, tudo eles vão ser advertidos, eles podem até ser desligados, né? Mas nunca aconteceu também, não. São jovens muito bons. Ausência justificada da escola, isso é importante. O jovem que é aprendiz e quer continuar sendo, tem que continuar estudando, né? Não é só quando é aprendiz, não, é sempre. Estudar hoje é para a vida, né? É para durante toda a sua vida profissional. Tem gente que até leva até para a aposentadoria depois, continua estudando, porque gostou e vai embora, né? Então, isso é fundamental. Os direitos e benefícios do jovem aprendiz. Vale transporte, né? Fundo de garantia, que é os 2%, né? Férias remuneradas, 13º, jornada de 4 ou 6 horas, e as demais garantias, né, asseguradas, né, pela CLT. Não há prorrogação de jornada diária. Quer dizer, ele não pode fazer hora extra, de maneira nenhuma. O papel dele é estar ali e depois ir para a escola. Ou saiu da escola e ir para ali e depois ir para casa estudar, né? Ou se divertir, ou ser jovem, que eles são. Então, não tem porquê, né? A ideia é preparar, durante esses 2 anos, esse jovem. Eles são aprendizes. A distribuição de carga horária, né? A jornada de 4 horas, né? A carga horária são de 1.280 horas, carga horária prática na empresa, 880 horas, e uma carga teórica no CE de 400 horas. Né? E é assim que funciona o programa de 4 horas do CIE. De 6 horas, né? São 1.280 horas, né? Carga horária prática de 880, carga horária teórica de 400 horas. Né? E, nesse caso, como muitas vezes não dá 1 ano de atividade, ele tem, no final do período, as férias indenizadas. Agora é a parte que eu vou passar para as educadoras, elas vou fazer a apresentação delas, né? A parte legal é isso aí. Né? E qualquer coisa, depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem tirar com elas. Ok? Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Lohane, sou assistente de desenvolvimento profissional. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Adriano pelo convite, ao MPT. E, como o Jorge anunciou, a gente vai falar sobre o programa de capacitação teórica, que é como que funciona. Né? Esse jovem ele é contratado pela empresa. E aí? Né? Ele chega lá, muitas vezes, sem saber que vai ter que fazer um curso, sem saber que vai ter que subir o Morro da Estácio. Né? Muitas vezes, eles já chegam reclamando, nem sabem muito bem como que vai ser esse processo. Mas, ao longo do tempo, tudo vai fazendo sentido. Né? Ao longo do tempo, eles vão adquirindo experiência, vão adquirindo autonomia, vão adquirindo uma postura profissional. Né? E é esse o intuito do nosso programa. Capacitar esses jovens para a inserção deles no mundo do trabalho. E aí, a intenção, né, do programa Aprendiz Legal é contribuir para a melhoria das condições de inserção no mundo do trabalho
E a qualidade de vida dos jovens, tendo por princípios a colaboração, a transparência e a corresponsabilidade. Eu gostaria de frisar aqui, sobre essa parte, a questão da qualidade de vida dos jovens. Nós, no CIE, nos preocupamos muito com a integridade da saúde dos jovens, tanto física quanto mental, né? É um programa de aprendizagem que não foca apenas em números, não foca apenas em nota, em desempenho somente teórico, né? A gente foca também no desenvolvimento pleno para a vida. Então, é uma capacitação que o jovem ele pode se sentir à vontade para nos procurar, com qualquer tipo de dificuldade que ele sinta ao longo do percurso. A gente tem o setor da assistência, que a Itamara, né, já se apresentou para vocês. Temos também uma psicóloga no CIE, que é responsável pela região serrana. Então, quando a gente fala sobre a qualidade de vida dos jovens, né, a gente quer dizer que a gente se preocupa, né, com como que esse jovem vai se desenvolver, como que ele vai conseguir crescer profissionalmente, e isso tem muito a ver também com como ele é tratado dentro do programa. Aqui a gente tem uma gestão compartilhada, né? Família, empresa, educador, a gente não faz nada sozinho. A gente costuma, né, quando o aprendiz tem apresentado dificuldades, quando o aprendiz nos relata, né, alguma situação complicada pela família, na vida pessoal, a gente faz o acompanhamento com os pais, com os responsáveis. A gente está o tempo todo preocupado com essa integração do jovem. O ambiente virtual ele é um ambiente de interação entre a empresa e o CIE. Então, a gente tem uma plataforma em que a gente consegue lançar todos os encontros, e aí a empresa consegue acompanhar, via internet, todas as presenças dos jovens, as faltas, se tem atraso, se não tem, né? E é através desse ambiente virtual que a gente se comunica também com a empresa. A comunicação, né, entre todos os participantes do programa. Os encontros. Coloquei ali encontros porque a gente não chama de aula. A gente chama o momento de capacitação de encontro porque é um momento de construção coletiva. Nós, educadores, não chegamos lá, colocamos, né, uma matéria no quadro para eles copiarem, para fazerem uma prova. Não é assim que funciona. A gente senta em semicírculo, né, de uma forma que todo mundo consiga se enxergar, todos eles conseguem se olhar, conseguem se ouvir, conseguem ter o mesmo lugar de fala, o mesmo lugar de importância, né? E é um momento de construção coletiva porque a gente também aprende muito com o que eles trazem para a gente. O currículo ele visa, né, o desenvolvimento de competências. E aí, quando a gente fala sobre competências, aí é só uma imagem, né, da gestão compartilhada que estava citando ali anteriormente, que a gente usa o símbolo, né, do programa Aprendiz Legal para dizer que a gente consegue correlacionar a família, a escola, a empresa, a entidade formadora, que no caso é o CIE, e os órgãos públicos, né? Mas voltando à questão das competências, né? Através da capacitação teórica, os jovens têm a oportunidade de inclusão social com o primeiro emprego e de desenvolver competências para o mundo do trabalho. Como assim, né? Você quer? Ó. Eles chegam, né? Imagina um jovem a partir de 14 anos que nunca teve contato com o mundo do trabalho, que nunca teve contato com o público, né? Nunca teve essa experiência de ter que falar em público, de ter que ouvir a opinião de pessoas diferentes, respeitar, né, diversas opiniões. Enfim, esse jovem que chega, que é contratado por uma empresa, ele, geralmente, né, ele não tem muita experiência. E aí, o que a gente faz no programa é desenvolver essas competências e essas habilidades. A gente sabe que o mundo do trabalho está cada vez mais exigente, ele está cada vez mais centrado, né, em procurar por bons profissionais. E o que vocês acham que define um bom profissional? Alguém gostaria de... Vou fazer uma palestra mais interativa, né? Para vocês, o que seria um bom profissional? Alguém se arriscaria? Vários pontos.
Você conseguiria citar algum? Alguém tem alguma ideia? Para vocês, assim, o que seria um bom profissional? Comprometimento. Tudo isso, né? São várias competências. Oi? Proatividade, né? Fazer mais que o combinado. Perfeito, né? Exatamente isso. E aí, quando a gente olha para um sistema de ensino tradicional, é muito complicado a gente desenvolver, né? Fomentar esse tipo de habilidade nas pessoas. Por exemplo, né? Quando eu falo com eles sobre competências, geralmente eu cito um ideograma que a gente chama de ideograma chá, que são 3 letrinhas, né? Tem a letra C, a letra H e a letra A. O que eu explico para eles? A letra C, ela representa o conhecimento. Hoje em dia, né, é comum que a gente encontre pessoas com bons currículos, com boas experiências, tem muito curso, mas só o conhecimento, só você ter uma formação teórica, garante que você seja um bom profissional? Hoje em dia, não mais, né? Antigamente, a gente até considerava isso. Hoje em dia, não. Eu tenho uma faculdade, beleza. Não significa que eu seja um bom profissional, que eu tenha competência. A segunda letrinha, né, que é também muito importante, é a habilidade. Então, não basta que eu saiba o que eu estudei. Eu tenho que saber fazer, eu tenho que ter habilidade naquilo, né? Então, é saber e o saber fazer. Mas esses dois também não garantem que sejamos bons profissionais, né? Não basta também só saber fazer. A gente tem que querer fazer, tem que ter vontade, né? Então, a letrinha A, ela entra no lugar de atitude. E é a atitude que é o nosso foco no programa. É a atitude que a gente consegue fomentar com eles a partir desse sistema de interação, né? Sentando em roda, chamando para falar lá na frente, aprendendo a se ouvir, aprendendo a se olhar, aprendendo a olhar para dentro de si, né? São atividades que a gente promove na capacitação que a gente não encontra, geralmente, no sistema de educação tradicional, né? A gente fomenta exatamente essa proatividade, essa capacidade do aprendiz se interessar por aquilo que ele está fazendo, porque não basta, né, que ele tenha conhecimento e habilidade na área dele. É preciso também que ele tenha atitude, né? Então, essa é a questão principal. O aprendiz legal, então, ele visa o protagonismo dos jovens. Através da atitude, o jovem se torna protagonista da própria vida, né, das próprias experiências. O desenvolvimento da autonomia, a construção de competências, os princípios éticos. Né, a gente trabalha muito também ações sociais, né, a gente já vai falar mais para frente. A educação técnico-profissional. Por quê? De acordo com a área que eles atuam dentro das empresas, eles frequentam diferentes cursos na capacitação. Então, a gente tem aqui o curso de produção industrial, comércio e varejo, ocupações administrativas e práticas bancárias, né? Então, é uma educação técnica também, técnico-profissional, porque, dependendo do curso dele, ele vai frequentar uma turma diferente, num dia diferente, em que ele vai ver coisas específicas sobre a área dele. A construção do conhecimento ele se dá em rede, né, por conta da gestão compartilhada, e a gente consegue oferecer a adequação da teoria à prática, né? Como que funciona, para que existe o programa de aprendizagem. Na empresa, o jovem ele tem a oportunidade de aprender a prática. Como que às vezes, lidar com um cliente estressado, né? Eles, de vez em quando, trazem essas questões para mim. Poxa, mas eu não estava preparado para isso, eu nunca passei por isso na minha vida, né? Eu estou lá atendendo, o cliente vem cheio de, às vezes, né, ignorância, de raiva, e eu nunca passei por isso. Então, é na empresa que eles vão conseguir ter esse tipo de experiência, essa vivência prática. Mas é na capacitação teórica que eles vão ter o estudo, né, técnico, mas também eles vão ter um olhar humanizado para eles, né? E esse é o ponto principal. O manual do aprendiz. E aí seria o que os aprendizes devem cumprir, né, para a gente conseguir caminhar junto, para a gente conseguir alinhar aí a nossa atuação. Então, o aprendiz ele deve participar das atividades do programa, bem como cumprir o regimento e as disposições disciplinares, obedecer às normas e os regulamentos, né, tanto nas atividades práticas quanto teóricas, e executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. Pode passar.
ter assiduidade e pontualidade, né? Isso é muito importante. A gente foca muito nessa questão do horário, do compromisso, da responsabilidade. Então, né, assiduidade e pontualidade é essencial. Apresentar-se às atividades convenientemente trajado. A gente também foca muito isso com eles. Numa entrevista de emprego, como que você se vestiria? Né? Então, a gente não pode vir para a capacitação vestido de qualquer forma. A gente tem que pensar na nossa apresentação, no nosso marketing pessoal. Né? A nossa imagem fala pela gente. Tratar a todos com respeito, dedicar-se às atividades da aprendizagem, visando o desenvolvimento profissional, e cooperar com os colegas no desenvolvimento das atividades. Esse é um dos pontos em que muitos aprendizes encontram muita dificuldade, trabalhar em equipe. Né? Como que eu fico num grupo com um fulaninho que eu não me dou bem? Né? E aí a gente apresenta o mundo do trabalho para eles, porque, na verdade, é assim. Né? Em toda empresa, a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar uma pessoa que, às vezes, não tem um pensamento semelhante ao nosso. Né? No mundo real, na vida real, a gente encontra essa diversidade, essas dificuldades. Então, na capacitação, a gente também fomenta isso. A gente faz muitos trabalhos em grupo, em equipe, e, geralmente, a gente não deixa eles escolherem as equipes. Né? A gente escolhe exatamente com esse intuito de fomentar aí, essa união entre eles, né? Para eles conseguirem trabalhar com diferentes pessoas. E aí a metodologia dos encontros. O conteúdo programático ele é desenvolvido utilizando uma metodologia participativa, que significa que o aprendiz está no centro da aprendizagem dele. Né? Como eu falei anteriormente, não sou eu, como educadora, que chego lá para apresentar um conteúdo que eu sei, né, e vou transmitir para eles. Não, a gente constrói o conhecimento juntos. Então, a gente já vai ver como que a gente faz isso. Pode passar. Aqui é o esquema de mandala, em que o encontro ele é dividido. Primeiro, a gente começa com o acolhimento. Então, eu tenho lá um tema. O Jorge falou, né, que temos uma parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então, a Fundação Roberto Marinho é quem delega para a gente os temas que a gente tem que trabalhar nos encontros. Então, eu tenho um tema. E aí, a gente pensa num acolhimento para esse tema. É o primeiro momento do jovem quando ele chega na capacitação. É geralmente uma dinâmica, alguma coisa mais divertida, mais descontraída, para iniciá-lo àquela temática. E aí, depois, é o momento da problematização, em que os educadores lançam perguntas sobre o tema para os aprendizes. E aí, nesse momento, a gente ainda não está trazendo resposta. Né? A gente fomenta a pergunta para ver qual a capacidade de senso crítico dele, a capacidade dele próprio tentar pensar, né, sobre aquele tema, nas possíveis respostas. E aí, a leitura de mundo, que é o terceiro momento. Na leitura de mundo, a gente apresenta um conteúdo, que geralmente é um texto, é um vídeo, pode ser uma música. Né? E aí, a gente... O tempo todo, a todo momento, a gente está conversando sobre o tema e os educadores também estão ouvindo o que os aprendizes têm para dizer. O quarto momento é o momento da produção em grupo. E aí, depois da gente já conversar bastante, tirar todas as dúvidas, falar bastante sobre aquela temática, é o momento de dividi-los em equipes, né, sempre misturados, nada de grupinhos. E aí, a partir dessa divisão, eles têm que botar a mão na massa. Vamos produzir alguma coisa de acordo com o que a gente falou sobre o tema. Eu trouxe até aqui, né, o exemplo, mas não precisa mostrar. Mas os aprendizes de práticas bancárias, eles estavam falando sobre educação financeira. E eu achei muito legal, porque eles conseguiram produzir, nesse momento, né, da produção em grupo, eles criaram uma cartilha para a educação financeira para crianças. Então, achei muito interessante, porque partiu deles isso. Ela está aqui. Obrigada. Para mostrar aqui para vocês. Eles fizeram a capa e eles desenvolveram alguns jogos, né, para poder falar sobre educação financeira para crianças. Então, aqui a gente tem jogo de ligar os pontos. Pode ir passando. De ligar, né, a parte da frente da moeda, a parte de trás, caça-palavras. São joguinhos bem simples. Né? A intenção seria introduzir esse tema para crianças. A gente está até pensando em divulgar, né, depois esse material. Jogo dos 7 erros, jogo de fazer contas, né, de ligar o caminho à moeda, cruzadinha, enfim. São vários jogos que eles mesmos pensaram nesse momento da produção em grupo. Então, a gente sempre põe a mão na massa, né? Faz alguma coisa sobre o que a gente está estudando.
O último momento, o penúltimo, né, no caso, é o da socialização. Depois da produção em grupo, eles apresentam para a turma aquilo que eles conseguiram produzir. E aí, sim, o último é o momento da avaliação, que é importantíssimo que eles olhem para o dia deles, né, para aquele momento do encontro, e que eles avaliem se foi produtivo, se não foi, o que eles poderiam ter feito melhor, o que pode ser feito no próximo encontro para que a gente tenha um proveito maior, né? E aí, a capacitação ela linka, né, esses 3 pontos, que é a prática, a experiência prática que os aprendizes levam do dia a dia nas empresas, como eu já falei anteriormente, a teoria, né, o conteúdo teórico que a gente apresenta, e a diversidade das experiências que eles têm na vida. A diversidade ela pode ser encarada por algumas pessoas como um fator negativo, mas, para a gente, ela é fundamental. É a partir da diversidade que a gente consegue trabalhar conceitos como empatia, né, como respeito ao próximo, respeito às diferenças. Então, as experiências que eles trazem da vida deles é muito importante. Os trajetos que vêm lá da Fundação Roberto Marinho, eles são divididos em mundo do trabalho e módulo específico. O mundo do trabalho, a gente vê temas mais gerais, mais sobre cidadania, aí a gente vê planejamento financeiro, a gente fala um pouco sobre juventude, sobre direitos, saúde e sexualidade, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos das crianças, né? São questões mais gerais. E, no módulo específico, que eles veem os assuntos direcionados à área em que eles estão inseridos nas empresas. Então, eu tenho aqui a turma de comércio e varejo, né, que agora está no módulo específico. Eles estão vendo questões relacionadas ao comércio, especificamente. Tem também a turma de ocupações administrativas. Vai iniciar, né, o específico. Vou passar para a Jaqueline. Então, a gente vai prosseguir mostrando algumas imagens, né, de ações, atividades que a gente realizou na formação teórica, que a gente tem uma foto, né, que foi um encontro sobre direitos das mulheres. Direitos das mulheres. Foi um encontro sobre violência doméstica contra a mulher, e aí a gente convidou o batalhão, né, os representantes do 11º Batalhão de Polícia Militar, para falar sobre a Lei Maria da Penha e a violência doméstica contra a mulher. Essa turma de produção, né, com muitos meninos, 90% de meninos, 95% mais ou menos, né? Só tem 3 meninas. Só tem 3 meninas. Pode passar. Essa foi uma palestra sobre saúde e segurança do trabalho. E aí essa aprendiz essa menina que está no meio, ela é aprendiz também, e ela é da equipe, faz parte da equipe Friburgo Resgate. Ela não é dessa turma, né, que recebeu essa palestra. Ela é aprendiz de práticas bancárias e ela foi ministrar a palestra para outra turma. Então, foi muito legal essa troca de experiência, né, e os aprendizes conseguiram aproveitar bastante esse tempo. Esse encontro foi sobre direito da criança e adolescente, né, que a gente teve a participação do Dr. Jefferson, né, ele pôde falar sobre a questão do trabalho infantil com a turma de bancárias e com também, né, comércio e varejo e também com a MTBI. Esse encontro também foi sobre violência contra a mulher, né, que foi com a doutora Mariana. E também foi com a turma de ocupações administrativas, MTBI e também comércio e varejo de 6 horas. Esse diálogo foi sobre direitos humanos e segurança pública com o delegado Dr. Henrique Pessoa. Essa foi uma visita técnica, né, realizada na Águas de Nova Friburgo, para a gente falar sobre os cuidados com o meio ambiente. Foi muito legal também. Essa turma é de comércio e varejo de 6 horas, e a gente realizou uma visita na empresa Galera Distribuidora. Aí foi um passeio que a gente fez para falar também sobre meio ambiente e juventude. Foi no Parque Municipal Juarez Froté, e os aprendizes fizeram um lanche coletivo, e a gente recebeu também um professor de yoga, né, que ministrou a prática para eles. Também foi muito legal.
Esse foi um encontro sobre meio ambiente, né, que eles realizaram a visita ao Cão Sentado, turma também de ocupações administrativas de 4 horas. Geralmente, meio ambiente, a gente não fica muito dentro de sala, né? Para falar sobre meio ambiente, a gente vai na prática, né? Faz mais sentido. Essa foi uma visita também com a turma privilegiada, né? Também com a minha turma que está aqui, que a gente foi ao Pavilhão das Artes para falar sobre trabalho informal. E aí lá tem vários artesãos, né? E eles puderam conhecer de pertinho o trabalho deles. Essa foi uma visita guiada lá no Caltrim, que foi junto com um projeto, né, que a Itamara lidera aqui em Friburgo, Jovem Alerta, e com a turma de Comércio e Varejo. Então, eles aprenderam um pouco mais da história da cidade. Nós fomos guiados pela historiadora do Caltrim, e foi bem legal também, porque eles fizeram uma interação, né, com os aprendizes que já estão atuando, né, como na prática, né, ali, e com os aprendizes que estão se preparando para o mundo do trabalho, né? Esse ainda foi da aula de yoga. Pode passar. Esse encontro foi sobre tecnologia, né, que eles realizaram uma visita na InterTV. E aí, assim, como a Lohane pôde, ela falou, né, sobre como que é dividido, né, o mundo do trabalho e o módulo específico. Geralmente, no final do mundo do trabalho, a gente realiza ações sociais. E aí, assim, a gente começa a trabalhar com eles, né, a cidadania, a autonomia. Então, eles escolhem... primeiro, eles escolhem se eles querem fazer uma ação social. Todo mundo quer, né? E aí, eles escolhem a instituição. Que instituição que eles querem realizar, se vai ser instituição de cães, de animais, instituições que atendem crianças e idosos. E aí eles começam a planejar, né? Eles entram em contato com essa instituição, eles vão perguntar o que a instituição precisa, né? O que eles podem fazer, e aí eles começam a se organizar. Alguns fazem rifas, outros começam a arrecadar na família, na comunidade, e aí eles começam a pensar o que eles vão planejar, o que eles vão realizar no dia da ação. Então, assim, tudo são eles que planejam, né? A gente fica ali realmente mediando essa ação, mas, assim, eles... Nesse finalzinho no mundo do trabalho, a gente trabalha muito o protagonismo deles. E essa é uma foto da LBV. Eles puderam arrecadar, eu acho que foram quase 200 quilos de alimentos, foi bastante coisa. E eles planejaram várias brincadeiras. E eles saíram lá bem revigorados, né, dessa atividade. Essa foi uma ação social realizada numa escola municipal, do município de Toledo, município do bairro Toledo, e a turma preparou nesse dia atividades, né, para as crianças, foi muito legal também. E eles conseguiram levar doações de agasalho, na época estava frio, levaram doação de agasalho e prepararam kits escolares. Então tinha caderno, tinha, né, materiais escolares para todas as crianças. Essa foi a ação social que a minha turma também realizou, que levou... quantos quilos? Vocês conseguem lembrar bastante? Alguns quilos, né, de ração para um abrigo de cães. E foram mais 2 turmas, né, nesse abrigo de cães. E foi bem legal, né, porque eles puderam ver, né, como que a senhora que está à frente, né, desse abrigo, né, pelo carinho que ela tem com os cães e tudo mais, e dialogaram bastante com ela. Essas são algumas atividades, né, que a gente realiza. Nessa primeira foto, até depois a Suelen vai falar, era da turma dela. É um aprendiz, ele sabe fazer origami, e ele ensinou a gente a fazer borboleta, e eu acho que um passarinho também, eu não lembro, não me recordo muito bem, mas foi um encontro sobre tipos de organização, né? Porque origami você precisa dobrar tudo certinho, senão não vai dar certo. Então foi bem legal, porque assim, a gente percebeu, né, que ele tinha essa habilidade e ele pôde expor, né, para a turma esse conhecimento. E na outra é uma dinâmica que a gente faz sobre trabalho em equipe. Essa, na verdade, foi uma atividade que a gente falou sobre direito da criança e adolescente, né? E aí eles fizeram uma dinâmica sobre a questão da desigualdade. E aí a gente tem, né, alguns casos de sucesso. A gente trouxe aqui o exemplo. A Camila, ela foi aprendiz do CIE, hoje em dia ela está lá na 3F, ela já está seguindo aí para a 5ª promoção dela, e ela foi convidada para estar aqui, mas, infelizmente, por conta, né,
de atividades lá na empresa, ela não pôde estar aqui hoje, mas eu trago aqui o depoimento dela. Ela disse: gostaria de dizer que sou eternamente grata pela oportunidade que tive no programa Aprendiz Legal. Ele sempre será a minha referência. Estou há quase 2 anos na 3F e caminho para a minha 5ª promoção. Obrigada pela oportunidade de poder passar minha experiência para cada jovem e ressaltar o privilégio que cada um tem em suas mãos. Então, são retornos muito positivos que a gente recebe, né, de aprendizes que conseguem passar pela gente e permanecer aí na empresa. A gente tem a Suelen, vou convidá-la aqui. Vem. Para dar o seu depoimento. Suelen Cabral Miranda, da Estácio de Sá. Palmas, por favor. Para falar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência no programa. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Suelen, eu fui aprendiz. Na verdade, fui até um mês atrás, mais ou menos. E hoje eu sou efetivada pela Estácio de Sá. E, basicamente, o que eu queria era agradecer muito ao CIEE, essas educadoras maravilhosas, que me ajudaram muito nesse processo profissional e também pessoal, porque, de uma maneira ou outra, a gente cresce muito como ser humano também nas capacitações. E eu queria muito agradecer a toda a equipe por toda essa ajuda. Agradeço também a minha empresa, Estácio, que desde o começo sempre me ajudou em todo esse processo e quis que não eu apenas exercesse uma função, mas que eu aprendesse todas as funções que eu pudesse lá dentro para ser a melhor profissional que eu pudesse quando eu saísse de lá. Acabei não saindo, permaneço lá e queria agradecer também a Bia, que trabalha lá na Estácio, e foi uma mãe para mim em todo esse processo, me ajudou muito e sempre me ensinou tudo que ela podia. Boa tarde a todos. Eu represento a universidade, trago um abraço do nosso diretor, professor Leonardo de Sá Janotti. Eu trabalho na instituição já há algum tempo e minha área sempre foi de atendimento ao público. E eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 jovens desse programa. Diretamente mesmo, orientando, e é muito legal porque a experiência, para mim, foi muito gratificante. Primeiro, eu quero dizer que nenhum deles, em momento nenhum, causou qualquer problema. Todos muito disciplinados, abertos ao conhecimento. E a gente, como supervisora, né, eu tinha que ensinar desde o início, desde o beabá, coisas que eu já sabia que, para mim, já eram automáticos. Mas eles estavam chegando, muitos não conheciam, não tinham assim a prática, né? E aí foi uma interação, realmente. Tive o prazer de conduzir 4 jovens e tive a alegria de ter 2 jovens contratados, e hoje eles já não são mais orientados por mim, mas são os meus colegas de trabalho. Então, isso é muito gratificante. Quando ela diz, mãe, é isso mesmo. Pelo menos a minha condução sempre foi essa, de pegar na mão, de ensinar o que eu poderia ensinar e deixar que ele fosse conduzido por todo o conhecimento que eu podia passar. Mas muito também vem da vontade do jovem querer conhecer, querer agregar toda essa bagagem nova, porque, por muitas vezes, é a primeira experiência com a empresa. Então, depende muito também dessa vontade de crescer e de se tornar alguém muito especial na vida de outras empresas. Então, foi um prazer. Estamos aí, somos parceiros do programa e é muito gratificante. Muito obrigada pelo convite. E Suelen está aqui, prova de que dá certo, que vocês podem assim realmente ter a tranquilidade de receber esses jovens e de passar o que vocês podem passar para cada um deles. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu queria convidar aqui agora também o ex-aprendiz Wandler, da Unimed.
Olá, boa tarde. Meu nome é Wandley, eu sou ali da empresa Unimed. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho a minha experiência, a minha história ali com a empresa. No ano em que eu estava procurando me inserir no mercado de trabalho, eu tive a oportunidade de chegar no Hospital Unimed e ali eu descobri que eu tinha o programa Jovem Aprendiz e ali foi a porta para eu poder entrar. E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência ali naquele programa. É um programa incrível, como eles falaram aqui também. Nós tivemos várias experiências ali que, para mim, é o único que ficou marcado, que é o trabalho em equipe, que estimularam a nossa criatividade, o dinamismo, a proatividade. Nós tivemos várias palestras, como eles mostraram também, eventos que nós consideramos bastante, que agrega muito para a gente. E isso aí é muito importante, porque para mim, ali, uni o útil com o agradável, porque não atrapalhou nos meus estudos, né? Como eles falaram da carga horária, eu tinha a oportunidade de trabalhar e também de estudar ali no programa Jovem Aprendiz, no encontro semanal, e tinha o encontro mensal também. E, assim, eu gostaria de agradecer muito aos educadores, aos excelentes profissionais que nos apoiaram, nos estimularam a dar o nosso melhor. E é gratificante. Passados alguns meses, o meu supervisor, que eu comecei a trabalhar na farmácia, ele me chamou para conversar. Eu confesso que eu senti um friozinho na barriga. Eu falei, o supervisor me chamando para conversar, e para mim foi uma surpresa muito grande, que ele falou, Wandley, nós vimos o seu esforço, o seu desempenho, e surgiu uma oportunidade, uma promoção para você trabalhar na sede administrativa, você topa? E eu falei, estou dentro, e assim, é gratificante, porque eu confesso que o contrato acabou como jovem aprendiz, mas eu continuo um aprendiz, que todo dia, para mim, está sendo um aprendizado ali dentro da empresa, e nós somos eternos aprendizes, né? Então, meu muito obrigado, excelente tarde e bom fim de semana. E eu gostaria de convidar aqui também o Felipe, representante da Unimed, que está presente. Boa tarde a todos. Sou gerente da Unimed e é um prazer enorme vir poder conversar com vocês sobre esse programa. Eu iniciei minha carreira como jovem aprendiz do CE aqui de Friburgo há quase 15 anos atrás, 16 anos atrás. Na minha época, o programa era bem diferente, a gente não tinha toda essa gama, essa metodologia. Então, foi muito bacana poder verificar a oportunidade que vocês estão tendo de estarem tendo acesso a coisas que eu não tive. E eu não tive esse acesso e hoje, iniciando pelo programa, eu estou gerente da empresa aqui. Então, assim, com o potencial que vocês têm e esse conhecimento que está sendo passado, acho que a probabilidade de vocês também darem certo, crescerem e continuarem na carreira é gigantesco, né? Acho que só depende de cada um. O Jorge falou na apresentação dele, vocês têm que continuar estudando. Acho que é algo que eu sempre tive e acho que o que vocês estão tendo a oportunidade com o CE. Acho que ele está querendo incutir na cabeça de vocês exatamente isso. O estudo é extremamente importante. E eu vejo que os jovens que a gente recebe na empresa são totalmente diferenciados. A gente faz processos seletivos diariamente. A gente tem uma gama gigante de recebimento de currículos e a gente é uma das empresas, eu não sei, não tenho esse dado, mas a gente tem muitos jovens que são efetivados. Assim, são quase todos os jovens que a gente contrata e a gente efetiva. Porque realmente eles vêm com uma bagagem muito diferenciada e com aquela vontade de aprender, né? Acho que é o principal, foi o que você falou. Acho que a atitude, a proatividade e a vontade de aprender. Então, meu muito obrigado ao projeto e não deixem de estudar, as oportunidades estão aí. Acho que vocês têm tudo para crescer e melhorar e evoluir na vida de vocês. Obrigado. Boa tarde. Então é isso a nossa participação aqui no curso. Agradeço mais uma vez ao convite. Difícil, como é que a gente não fica agradecido a vocês por isso? De verdade, muito obrigado. Por que o CIE está aqui conversando com a gente sobre aprendizagem? Porque a gente está mostrando que isso é alternativa ao trabalho infantil. Aquele trabalho infantil que a gente está criticando aqui. Esses jovens, eles estão trabalhando. São trabalhadores? Sim, muito.
Mas olha as condições que nós estamos lidando. Olha o meio ambiente, olha a cultura. É disso que a gente está falando. Então, é para combater aquele trabalho infantil oculto, obscuro, vil. A gente tem ferramentas, tem mecanismos. Então, obrigado, CE. Para vocês, uma salva de palmas. Eu que agradeço.